Gostaria de acolher nesse domingo, que é o 16º domingo do tempo comum, você que tem nos acompanhado diariamente para a meditação do Evangelho do dia. Então hoje nós temos o Evangelho de Mateus, no capítulo 13, do versículo 24 ao 43. São uma série de parábolas que Jesus vai contando, para o povo. Então vamos iniciar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. E como é costume nosso, rezarmos a oração da armadura do cristão, eu te convido a rezar conosco. Está lá a armadura do cristão na carta de São Paulo aos Efésios, capítulo 6. Então você pode ir acompanhando conosco. Finalmente, irmãos, fortalecei-vos no Senhor pelo seu soberano poder. Revesti-vos da armadura de Deus, para que possais resistir às ciladas do demônio. Pois não é contra homens de carne e sangue que temos de lutar, mas contra os principados e potestades, contra os príncipes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal espalhadas nos ares. Tomai, portanto, a armadura de Deus, para que possais resistir nos dias maus e manter-vos inabaláveis no cumprimento do vosso dever. Ficai alerta, a cintura cingidos com a verdade, e o corpo vestido com a couraça da justiça, e os pés calçados de prontidão para anunciar o evangelho da paz. Sobretudo, embraçai o escudo da fé, com que possais apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai, enfim, o capacete da salvação e a espada do Espírito, isto é, a palavra de Deus. Intensificai as vossas invocações e súplicas. Orai em toda circunstância pelo Espírito, no qual perseverai, tensa vigília de súplica por todos os cristãos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Então tome a sua Bíblia e vamos refletir, meditar sobre o Evangelho. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, narrado por São Mateus. Glória a vós, Senhor. Jesus propôs-lhes outra parábola. O reino dos céus é semelhante a um homem que tinha semeado boa semente em seu campo. Na hora, porém, em que os homens repousavam, veio o seu inimigo, semeou o joio no meio do trigo e partiu. O trigo cresceu e deu fruto, mas apareceu também o joio. Os servidores do pai de família vieram e disseram-lhe: Senhor, não semeastes bom trigo em teu campo? De onde vem, pois, o joio? Disse-lhe ele: Foi um inimigo que fez isto. Replicaram-lhe: Queres que vamos e o arranquemos? Não, disse ele, arrancando o joio, arriscais tirar também o trigo. Deixai-os crescer junto até a colheita. No tempo da colheita, direi aos ceifadores:
Arrancai primeiro o joio e atai-o em feixes para o queimar. Recolhei, pois, depois o trigo no meu celeiro. Em seguida, propôs-lhes outra parábola. O reino dos céus é comparado a um grão de mostarda que um homem toma e semeia em seu campo. É esta a menor de todas as sementes, mas quando cresce, torna-se um arbusto maior que todas as hortaliças, de sorte que os pássaros vêm aninhar-se em seus ramos. Disse-lhes, por fim, esta outra parábola. O reino dos céus é comparado ao fermento que uma mulher toma e mistura em 3 medidas de farinha e que faz fermentar toda a massa. Tudo isso disse Jesus à multidão em forma de parábola. De outro modo, não lhes falava, para que se cumprisse a profecia. Abrirei a boca para ensinar em parábola, revelarei coisas ocultas desde a criação. Então despediu a multidão e em seguida entrou de novo na casa e seus discípulos agruparam-se ao redor dele para perguntar-lhes: Explica-nos a parábola do joio no campo. Jesus respondeu: O que semeia boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. O inimigo que semeia é o demônio. A colheita é o fim do mundo. Os ceifadores são os anjos. E assim como se recolhe o joio para jogá-lo no fogo, assim será no fim do mundo. O Filho do Homem enviará seus anjos, que retirarão de seu reino todos os escândalos e todos os que fazem o mal, e os lançarão na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Então, no reino de seu Pai, os justos resplandecerão como o sol. Aquele que tem ouvido, ouça. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então eu te convido nesse instante a meditar. Eu te convido nesse momento a fazer uma pequena reflexão daquilo que Jesus está falando. É importante para você que isso seja feito com bastante tranquilidade. Eu tenho insistido muito, batido muito nesta tecla, de que para que nós façamos de fato uma boa reflexão do Evangelho, para que essa palavra nos ajude durante o nosso dia, que a gente vá assim, diante das atividades, do trabalho que nós realizamos, do nosso convívio social e com os nossos familiares, que a gente vá tomando, deixando, aliás, que essa palavra vá semeando as nossas conversas, que ela vá ajudando aqueles que nos pedem uma palavra. Por isso é importante, por isso é muito importante que você também, fazendo essa meditação da palavra, vá percebendo o que ela quer de fato lhe dizer. O Evangelho é bem longo, né? O Evangelho mais longo. E Jesus começa a falar novamente em parábolas do reino. E a primeira parábola é a parábola do joio. Depois, no versículo 31, nós temos a parábola do grão de mostarda. E por fim, o fermento, né? Essa parábola do fermento,
que o reino dos céus é comparado ao fermento que uma mulher toma e mistura em 3 medidas de farinha e que faz fermentar toda a massa. Então, que a palavra nesse domingo, ela quer nos falar. O que ela quer nos dizer? Nós temos uma explicação muito boa. Se nós tomamos aqui o próprio final do Evangelho, no versículo 36, quando Jesus despede as multidões, ele vai explicar para os discípulos essa palavra. E eu gostaria sim de refletir com você. Deus nos deu, queridos e queridas que têm nos acompanhado diariamente, em nossas meditações, Deus, Ele é o autor da vida, Ele nos dá a graça dessa vida e todo dia nós precisamos aprender. Nós estamos numa escola, uma escola onde nós temos diversos ensinamentos, São muitos os ensinamentos. E nós devemos colher aquilo que é de melhor, colher aquilo que é bom, não só para a nossa vida, mas para a vida daqueles que nos rodeiam, sejam os nossos familiares, sejam os nossos amigos, do nosso círculo de amizade, do nosso trabalho, do nosso lazer. E como eu dizia hoje, a palavra de Deus, ela é uma palavra disponível, Você pode, não tendo a Bíblia, baixar aí um aplicativo e você tem acesso à palavra de Deus. Então a palavra de Deus, para mim, nessa manhã, é essa boa semente. A Bíblia é essa boa semente que foi nos deixada para que nós saibamos viver bem a nossa vida de cristão, para orientar as nossas ações. Mas no mundo em que nós vivemos, nesse mundo de tantas controvérsias, nós também percebemos que o grande inimigo, às vezes a gente acha que o inimigo da gente é alguém que nos fez o mal, um vizinho, alguém que não concorda com as nossas ideias, mas a palavra hoje fala do inimigo comum. O demônio é o nosso inimigo comum, é o inimigo de todos nós, é aquele que semeia se a palavra de Deus cai no nosso coração e ela encontra uma disposição, um coração disponível para o crescimento, uma terra fecunda. Nós também percebemos que o demônio, que é esse nosso inimigo, ele vem semear, E se a palavra de Deus é o trigo, a semente do demônio é o joio, E é preciso que nós meditemos e reflitamos qual dessas sementes crescendo no nosso coração, qual é que se torna uma árvore ou uma planta mais vigorosa. Nós entendemos aqui que no próprio Evangelho a palavra diz que o joio são os filhos do maligno. Então, dentro do coração do homem, nós podemos dar vazão a muitos sentimentos, ao que é bom,
o que é semeado para que nós vivamos uma vida de bom cristão. E também no nosso coração, muitas vezes nele há aquelas coisas que são más e que nós precisamos todos os dias arrancar. Uma má intenção, um mau desejo. E nós cooperamos de fato com essa ação. Nós cooperamos com essa ação de Deus, essa ação divina de Deus, porque o evangelista fala que os ceifadores são os anjos. E no nosso coração nós também podemos ser esses ceifadores, pedindo a Deus o dom do discernimento para perceber aquilo que é mal e que cresce no nosso coração. Esse joio que foi semeado pelo demônio, às vezes na nossa própria convivência, familiar, às vezes uma discussão, e eu sei que isso já pode ter acontecido com você, ali um desentendimento, algo que aconteceu e que leva você a brigar com a sua esposa, com seus filhos, ou até fora da sua casa, com seus amigos, e o demônio fica ali instigando no nosso coração, na nossa mente, situações que nem existiram, para que cresça dentro de nós uma inimizade, para que cresça dentro de nós o mal do desamor. E nós precisamos ser esses ceifadores dentro do nosso coração. Precisamos ser esses ceifadores que tiram esse mal, que dizem um não a esse mal. E como o Evangelho diz, lançar esse mal no fogo, deixar que ele seja queimado no fogo de Deus, que ele não impere em nossas decisões. A falta de perdão, quantas vezes deixamos que a falta de perdão ela atrapalhe a nossa vivência. E Jesus nos ensina que é preciso perdoar sempre, mesmo quando essa ofensa for grave, é preciso perdoar sempre. Então é um desafio, precisa ter uma terra boa, um coração bom para perdoar. Se nós somos capazes de fazer isso, é sinal que nós estamos cuidando bem do nosso coração. Porque o Evangelho, ele até termina dizendo que no reino dos céus os justos resplandecerão como o sol. E eu tenho certeza que é o nosso caminhar, que esse caminho que eu e você estamos fazendo é um caminho para o céu, um caminho para a eternidade. Todo o nosso esforço em sermos bons cristãos a gente faz porque a gente quer dar o céu. Então, que hoje nós possamos nos abrir o nosso coração, abrir a nossa mente e pedir a ajuda do Espírito Santo para que nós, eu e você, possamos ter uma terra boa, um coração bom. Porque, queridos, eu até vou concluindo dizendo isso, somos bombardeados a cada instante, que se nós não tivermos cuidado, bombardeados por notícias ruins, por tragédias. Existem programas que semeiam muito a violência. Nós precisamos ter cuidado, porque senão nós terminamos no dia amargurados, tristes, achando que não há esperança, que tudo está perdido. E que de fato o mal venceu, com tanta coisa que nós escutamos. Mas eu digo para você, não. O mal não venceu e o mal não vencerá no coração e na vida daqueles que creem em Jesus.
Por isso, faça agora um breve instante de silêncio e peça a Jesus a graça, a grande graça, de saber identificar no seu coração o que é joio, o que é trigo, o que é bom, o que é mal, o que edifica e o que destrói, e que a sua atitude te ajude a ter não só um bom domingo, mas uma semana, uma vida sempre muito abençoada. Por isso, num instantinho de silêncio, reflete, contempla esse evangelho e tudo que Jesus está te falando, está te dizendo. E eu já vou me despedindo, agradecido a Deus pelo dom de você, da sua vida, da sua família, daqueles que têm nos acompanhado. Então o convite é esse, nos acompanhe, né? Acompanhe a comunidade, Coração Misericordioso de Jesus, curte, divulga e vamos sempre ajudar, né? Ajude sempre que for possível e nos dê essa força, né? Para que a nossa comunidade possa cumprir também a sua missão evangelizadora. Tenha um bom dia, que Deus te abençoe e te conceda todas as graças e bênçãos que você necessita. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.